O entendimento bíblico acerca do homem compreenderá que primeiramente o homem fora criado perfeito. Olhamos para os 2 primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e coroa a criação, fazendo o homem e a mulher. E no capítulo 3 mostra que o pecado é introduzido na criação, e agora, o pecado sendo introduzido na criação, o homem tem uma natureza caída e totalmente inclinada para o mal, e portanto, nós podemos olhar para o mundo à nossa volta, e diante da malignidade que é tão perceptível aos nossos olhos, compreendemos que no mundo não há neutralidade, há apenas uma linha de pensamento, apenas um único desejo, apenas uma única inclinação, e ela é voltada para o mal. E quando alguém faz o bem, é a graça do Senhor sobre a vida deste, para que impeça ele de fazer para fazer o mal que ele é capaz de fazer. O entendimento acerca de Deus é importante. O entendimento acerca do homem é importante para compreendermos à nossa volta o mundo como está. O entendimento acerca da salvação também é importante. Quando nós entendemos biblicamente acerca da salvação, reconheceremos que ela pertence ao Senhor, como Jonas descreveu no seu capítulo 2, no último versículo, quando ele está orando no ventre do peixe, e ele reconhece que, por Deus querer ter salvado Nínive, mesmo ela sendo tão pecadora, e se ela se arrependesse, se dobrasse diante do Senhor, ele deveria se alegrar, porque a salvação pertence ao Senhor. Não existe a possibilidade da criatura diante de um Deus santo salvar-se a si mesma. O homem no estado de pecado, as suas obras são corrompidas. Ele está cerimonialmente impuro e sua justiça é imunda, como diz Isaías no capítulo 64, versículo 6. As melhores obras de justiça do homem são como trapos de imundícia, ou seja, o homem sem Deus, sem ter o temor do Senhor, as suas melhores obras, você fala assim, mas ele fez uma obra, ele fez um bem, mas esse bem tem interesse. Eu estava conversando com um amigo essa semana, e a gente falando sobre como as pessoas veem a caridade, e na maioria das vezes, a maioria das pessoas fazem caridade fazendo um selfie. O próprio Senhor Jesus Cristo diz no Sermão do Monte que quando você faz algo de bom, você faz escondendo da sua mão direita o que faz a sua mão esquerda, para que ela não saiba. O que significa dizer, faça e não mostre que você fez, porque o que você faz não é para ser propagado. Se você o faz, você faz para Deus. Mas a maioria das pessoas fazem como se fosse político em época de campanha, mostrando que está fazendo alguma coisa para, olha como eu sou bom para a sociedade, então vote em mim. Essa doutrina bíblica de que mostra que o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo, humilha o homem, mostra o quanto ele é dependente do seu Criador. Paulo, em sua carta aos Efésios, diz à igreja no capítulo 2, no versículo de número 1, uma verdade que é necessária podermos ouvi-la sempre. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecado. O homem não reúne qualquer condição em si mesmo de responder ao chamado de Deus. Essa é a verdade descrita aqui por Paulo, que fora levantada com destreza pelos reformadores do século XVI. A explicação da doutrina bíblica da salvação operada por Deus no homem, e consequentemente essa é também a doutrina bíblica pela qual nós, como igreja do Senhor, devemos lutar. Nós somos chamados a defender as doutrinas bíblicas.
Por que nós precisamos tanto estudar, estudar e repetir, repetir, repetir? Assim como uma criança que precisa aprender as palavras, porque não as pronuncia corretamente. A igreja do Senhor Jesus, não apenas no tempo de outrora, nós não podemos ficar estagnados de que a reforma foi importante para o século XVI e não é importante para agora. Lembre-se daquilo que eu disse no início, a igreja reformada sempre reformando. Ou seja, nós nunca manteremos os nossos pensamentos, sempre devemos lutar para que os nossos pensamentos voltem-se e tornem-se cativos à palavra de Deus. Assim como foi Lutero, quando ele foi inquirido dos seus escritos e foi pedido a ele que renegasse todos os seus escritos porque era contrária à igreja romanista, e Lutero disse que não poderia renegar os seus escritos, o faria apenas se fosse pela razão simples, ou seja, pelo um raciocínio lógico, alguém argumentasse que ele tinha errado na interpretação simples das escrituras, e do contrário, se alguém não conseguisse contra-argumentar os seus escritos, por uma razão simples, não utilizando bulas papais, documentos oficiais da igreja, homens que falaram, mas que não eram a própria palavra de Deus, ele disse: a minha mente continua cativa à palavra de Deus. Ele diz: eu sou escravo da palavra, eu sou escravo da Bíblia, então eu prefiro ficar com a Bíblia do que o que muitos homens falam, se os homens falam contra ela. Nós temos uma responsabilidade de lutarmos em defender as doutrinas bíblicas. Quanto à responsabilidade do homem em sua salvação, ela está circunscrita, limitada à fé. Neste mesmo capítulo, no capítulo 2 de Efésios, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. O homem é completamente destronado do reinado do seu coração pela verdade das Escrituras, que o ilumina para que ele perceba que a salvação é por graça, dom imerecido, um presente de Deus à sua igreja. Não se alcança pelos esforços. Assim, se alcançasse pelaquilo que eu faço, a glória seria minha. Contudo, o ensino das Escrituras claramente nos diz que a salvação vem de Deus para que a glória seja toda dele. Há outros aspectos doutrinários que poderíamos também falar, como sobre a importância que fora levantada na reforma para buscar um entendimento bíblico sobre a obra do Espírito, ou sobre os sacramentos, que são as ordenanças estabelecidas pelo Senhor Jesus na igreja. A reforma também lutou para esclarecer doutrinas centrais que ficaram conhecidas como os 5 pilares da reforma. Dentre essas doutrinas, o sola scriptura, o somente as Escrituras, onde o ensino das Escrituras nos diz o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. O solos Christus, somente Cristo, a salvação somente vem pela sua obra. O sola gratia, somente a graça. O que recebemos é um dom imerecido vindo da parte de Deus. O sola fide, somente a fé, o instrumento que é requerido do cristão na salvação. E o soli deo glória, somente a Deus glória. E essa glória deve ser manifestada a Deus na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, para que o alvo seja agradar a Deus e glorificar o seu nome. A igreja deve, portanto, estar lutando para que essas doutrinas bíblicas, que foram maravilhosamente resgatadas na reforma, continue orientando a igreja de Cristo nos nossos dias. Eu queria concluir
aplicando essa verdade para as nossas vidas. O quanto nós temos nos esmerado em aprender acerca da importância do culto, e o quanto nós temos nos esmerado em aprender acerca das doutrinas das Escrituras Sagradas, das doutrinas bíblicas. O quanto nós nos esmeramos para aprender, o quanto nós nos dedicamos para aprender, mostra o quanto isso é importante para nós. Os reformadores do século XVI, eles lutaram contra Satanás, aprendendo sobre essas doutrinas, a fim de que através dos seus lábios e das suas escritas, o Senhor pudesse ser conhecido não somente na igreja, mas fora da igreja. Nós olhamos para o século XVI, queridos irmãos, não tinha internet, não tinha computador, não tinha carro, não tinha celular, não tinha smartphone 5G, não tinha fibra ótica, mas eles dedicavam uma vida em conhecer a palavra de Deus, coisa que nós desconhecemos no nosso dia, coisa que nós desconhecemos pela ansiedade, pelas coisas triviais, banais dos nossos dias. Eles estavam muito mais interessados no bem da alma deles. E eu quero tocar nesse assunto para despertar você, querido irmão, a refletir sobre essa importância. Faça um exame de consciência. Olhe para as suas atitudes agora, que você tem dado nessa última semana. Não vou colocar para que você pense na sua vida, que muitas vezes a gente se esquece até do que comeu no dia anterior. Então, pelo menos, pense de maneira abrangente nessa sua última semana, quanto tempo você gastou em aprender uma doutrina bíblica. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e nós cristãos não devemos ficar sem aprender. Nós não devemos ficar sem a oportunidade de nos debruçarmos para aprender. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa trazer este incômodo ao seu coração, para que você deseje afiar-se nas doutrinas bíblicas. Eu quero te convidar mais uma vez para orarmos ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por esta oportunidade que nós nos reunimos. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos alcança, que nos fortalece. Eu te peço, bendito Senhor, que o Senhor nos ajude a defender a fé que foi entregue a cada um de nós. Ajude-nos a olhar com grande interesse para essas frentes de batalha que foram, ó Deus, ganha por teus servos no passado. Ajude-nos nos dias de hoje, com um coração humilde, a continuarmos olhando para estes princípios que foram vistos na tua palavra. Eu peço, bendito Senhor, auxilia-nos, fortalece-nos. Precisamos da tua graça para que nós consigamos prevalecer contra as investidas do diabo, contra a negligência do nosso próprio coração. Eu te peço que o Senhor fortaleça-nos no santo nome do teu Filho amado Jesus. Amém.